Irmãos, peço para que você abra a tua palavra, a Bíblia, palavra de Deus para as nossas vidas, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, nós vamos ler os versículos de 1 a 10. Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Amém? Amém. Nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. É interessante que nessa palavra, domingo, na escola bíblica dominical, eu não me recordo se foi o Digo que falou, né? Quando nós temos encontro com Jesus, nós mudamos completamente. Não tem como você ter um encontro com Jesus e não mudar, né? E nós vamos falar sobre Zaqueu, que realmente teve um encontro com Jesus e teve uma vida transformada. Vamos lá, meu irmão. Lucas 19, 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Amém. Glória a Deus. Passagem de Zaqueu, uma passagem que é muito conhecida, né, no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, e também ficou muito conhecida através de uma música, né, que muitos cantaram, muitos louvaram, e a gente vai falar um pouco também da passagem e o que fala a música, que fala também no versículo: entra na minha casa, entra na minha vida, né? Que nós possamos entender o que aconteceu com Zaqueu naquele dia, naquela tarde, naquele momento onde Jesus surpreendeu Zaqueu. Vamos começar aqui no versículo 19, 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus estava atravessando a cidade e era uma multidão que seguia Jesus. Se você folhear a sua Bíblia uma página atrás, você vai ver que Jesus estava fazendo prodígios, milagres, sinais, e no versículo 35 ele havia curado um cego, no 18:35, a cura do cego de Jericó. Jesus havia curado um cego que não enxergava, certo? Aquele cego não enxergava e Jesus foi curado. A fama, Flávio, de Jesus já estava em todos os lugares. E no versículo 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Aí versículo 2, começa a entrar o personagem Zaqueu. Lê para mim, Flávio, versículo 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos, e era rico. Então, para nós entendermos, Zaqueu, ele era chefe dos republicanos, ele era um cobrador de impostos, certo? Só tem que ele não era do povo que cobrava impostos do rei, ele era do povo de Jesus, povo hebreu. Ele era daquele povo, e ele foi escolhido entre o povo para cobrar imposto para o Império Romano, que era o que comandava o povo, que cobrava, que o povo de Deus ali estavam sobre o jugo do Império Romano. Então Zaqueu, ele era do povo de Deus, do povo hebreu. Então, aquilo para
os seus irmãos, vamos dizer assim, era mais revoltante ainda. Criava um ódio ainda maior. Por quê? Porque além deles cobrarem impostos, Zaqueu cobrava imposto indevido, Flávio. Além dele cobrar um imposto, ele cobrava imposto indevido. Ganância. E ele, ganância, exatamente. E ele se enriqueceu, ficou rico com os impostos indevidos que ele cobrava. Pagar o imposto naquela época, sabe, impostos a mais, já era difícil. E ainda mais, o Zaqueu ainda fazia mais ainda, para se beneficiar, para benefício comum. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas nós vemos isso muito hoje. Infelizmente, muitos cobradores, né, Flávio, de impostos em benefício comum têm feito o povo sofrer. Então, trazendo mais ou menos para o dia de hoje, nós podemos ter uma ideia de como o Zaqueu poderia ser visto naquela época. Se a gente trazer para os dias de hoje, nós poderíamos, vamos dizer assim, sem entrar nesse lado de partidário, mas vamos dizer que Zaqueu poderia ser um político, aquele que é representante do povo, mas que às vezes começou a fazer coisas que não agradavam a Deus, a cobrar coisas, a se enriquecer, sabe, de maneira ilícita. Então, ele era um do povo, porém ele era odiado pelo povo, certo? Isso era uma das circunstâncias ali do momento, que fala no versículo 2, ele era um homem maioral, republicano e rico, ele era um homem importante, da alta sociedade, e muito, assim, recriminado pelo povo dele, por cobrar esses impostos, como a gente já falou. Versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu já sabia da fama, já ficou interessado, já ouviu falar de Jesus, que ele curava, que ele transformava, que ele havia acabado de realizar a cura de um cego, tantas outras curas, tantos outros prodígios que ele havia feito. E aí Zaqueu procurou ver quem era Jesus, mas ele não podia. A multidão era muito grande, eram muitas pessoas, e o que consta aqui, Zaqueu não era nem parecido nem comigo, nem com você, né? Porque ele era de baixa estatura, ele era baixinho, né? Tipo, vamos dizer assim, tipo a irmã Neinha, vamos dizer. Se a irmã Neinha estiver nos vendo aqui, a Neinha do João Lopes, eu brinco sempre com ela, mas vamos, sabe, trazer para os dias de hoje, como o pastor Alessandro gosta de falar de histórias, né? Vamos dizer que Zaqueu era como se fosse a Neinha, baixinha, de pequena estatura, pequenininha. Ô André, e você já imaginou Zaqueu sendo odiado pelo povo? Se ele se andasse no meio da multidão, tanto cascudo que ele ia levar? Verdade. O que você está fazendo aqui, seu ladrão, seu roubador? Já pegar ele ali já... Verdade. Então, o fato aqui é que Zaqueu, ele queria ver Jesus, certo? Mesmo ele sendo um homem importante, mesmo ele sendo um homem rico, ele teve a curiosidade, o desejo de ver Jesus, mesmo que fosse de longe. O que ele fala aqui no versículo 4? Então, correndo adiante, subiu, vou simplificar aqui, subiu em uma árvore muito grande, uma árvore onde ele subindo, ele poderia ter a visão de Jesus, porque baixinho ele não ia conseguir ver, multidão era muito grande, as pessoas, sabe, se apertando ali, ele ia tentar ficar vendo Jesus assim, não ia conseguir, a não ser que um colocasse ele nas costas ali, mas ele não ia ter essa moral toda, né? E aí ele sobe numa árvore grande. Então, fala o versículo 4, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia Jesus de passar. Então, Jesus iria passar ali. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, para a árvore onde Zaqueu estava, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então vamos aqui por partes, Flávio. Zaqueu procurava ver Jesus. A fama de Jesus havia chegado até Zaqueu. E ele teve a curiosidade, o despertamento de conhecer Jesus. Zaqueu, ele deu o primeiro passo, Flávio. Ele falou assim: eu quero ver Jesus. Ele poderia ter falado assim: eu não vou conseguir ver Jesus. Sabe por quê? Porque tem muita gente. Eu não vou entrar no meio da multidão, igual você falou. Pode ser que eu seja recriminado. Então, vamos deixar para outro dia. Ele poderia ter pensado: hoje não é o dia para eu ver Jesus.
vou embora para minha casa, eu sou importante, qualquer momento aí que eu determinar, Jesus, eu consigo falar com Jesus, eu consigo ter um contato com Jesus. Mas não, Zaqueu, meu amado, ele deu o primeiro passo. Zaqueu teve sede de Jesus somente de ouvi-lo falar. Você sabe, André, que me toca no meu coração de ver que Zaqueu foi um homem de atitude. Atitude. Porque se ele só quisesse ver Jesus, ele ficava lá atrás da multidão, onde ninguém ia incomodar ele. Mas ele preferiu o quê? Ir perto de Jesus. Foi que nós falamos no começo da oração, né? Na escola bíblica dominical, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, a transformação. E isso tocou no coração de Zaqueu. Zaqueu saiu lá de trás da multidão. Zaqueu queria ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ele foi na onde? Ele foi se posicionar num lugar onde Jesus ia passar. Então, meu amado, nós temos que ter um negócio chamado atitude, buscar de coração. Zaqueu, quando ouviu falar de Jesus, o Espírito Santo deve ter tocado no coração dele, despertado o desejo de buscar mais o Jesus, porque sem Jesus não somos nada. Zaqueu, ele tinha tudo, ele era rico, mas ele sentia a necessidade, ele sentiu a necessidade de buscar Jesus, porque faltava algo na vida dele. E ele foi a um encontro, ele teve uma atitude, né? Eu não sei se o André vai falar, né? O fato de ele subir numa árvore alta pela estatura dele, essa atitude de perseverança, falar eu quero, determinação. Isso que eu e você temos a aprender com Zaqueu, ter atitude e determinação. Não ficar muitas vezes esmorecido dentro da nossa casa por uma adversidade que chegou na nossa porta. Nós temos que ter essa atitude de buscar, porque assim como Jesus transformou a vida de Zaqueu, ele pode transformar a minha vida, e tem muito para fazer por mim e para você que está nos assistindo. Confia, busca, persevera, vai para cima, né? Busca na palavra, ouvindo as lives, buscando, né? Que você vai ser abençoado pela palavra, em nome de Jesus. E com os irmãos interagindo aqui, como nós falamos, às vezes nós deixamos para depois. Zaqueu poderia ter deixado para depois, e sabe o que ia acontecer? A bênção ia passar. A Irenice aqui, o Walter colocou aqui, ó, o momento é agora. Irmão, quando o Senhor te chama, não deixe para depois, o momento é agora. Zaqueu, ele não teve dúvidas, eu quero ver Jesus, eu vou me esforçar para ver Jesus, eu vou dar mais de mim para ver Jesus. Mas se alguém me ver lá em cima da árvore, falar, olá, quem que é aquele lá em cima da árvore? O que ele está fazendo aqui? Zaqueu correu todos os riscos, mas ele não se importou. E além disso, ele foi surpreendido, porque fala aqui, no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Primeiro ponto, meu amado, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Jesus te ama com amor incondicional. Jesus te ama de uma forma única. Nesse mundo globalizado, nesse mundo com milhões de pessoas, com bilhões de pessoas, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, é um Deus que nos ama de uma forma individual. A Bíblia fala que o Senhor nos chama pelo nome. Ele te chamou, Zaqueu, pelo nome. Ele te chama essa noite pelo nome. Ele pagou um alto preço por você e por mim. Zaqueu não esperava essa atitude de Jesus. Zaqueu foi impactado, ele já estava ansioso por saber quem era esse Jesus, Flávio. E aí quando Jesus fala, Zaqueu, desce, chamou pelo nome, e além de mais, eu quero estar na sua casa hoje. É que nós começamos a ouvir o louvor na primeira parte, ele se importa com você, Jesus se importa com você, Jesus se importou com Zaqueu, Jesus se importa comigo, Jesus se importa com o seu problema, Jesus se importa com o Flávio, com as angústias dele, com os medos dele, com as vitórias que ele tem, com as adversidades que ele passa. Deus se importa conosco. Ele aqui no versículo 5, ele deixou muito claro como ele se importou com Zaqueu. Ele não quis saber se Zaqueu era um cobrador de impostos, se ele era um ladrão, vamos dizer assim, cobrando impostos indevidos, se ele tinha, defraudado alguém. Jesus, ele veio, meus irmãos e minhas irmãs, para os doentes. A palavra fala que os sãos
não precisam de cura, os sãos não precisam de médico. Jesus veio para mim e para você, para nós, porque nós somos doentes espirituais, porque nós somos enfermos espirituais, e nós só vamos ter a cura se nós tivermos Jesus. Então, primeiro ponto, Jesus se importou com Zaqueu, Jesus se importa com você, Jesus se importa conosco, amém? Ele se importa com cada um de nós. Então, não se esqueça, Jesus chamou Zaqueu pelo nome, e Jesus está te chamando hoje pelo nome. Só tem que muitas das vezes eu e você deixamos para amanhã, deixamos para depois. Há momentos na nossa vida que às vezes, quando nós nos convertemos, quando às vezes nós temos uma chance, você já deve ter passado por momentos que você pensa assim: eu tive a chance de ter abandonado certa coisa, eu tive a chance de ter mudado de vida, eu tive a chance, e aí você deixa e você cai no comodismo, você cai na rotina, você cai na zona de conforto. Zaqueu não deixou chegar nessa zona de conforto. Naquele momento, a gente vai ver mais à frente a transformação, a renúncia, a gente vai ver passo a passo. Então, o primeiro tópico: Jesus se importa com você. Pode falar, né? Não, André, que Deus está no meu coração, sabe? Tudo uma ação e reação, né? A ação de Zaqueu foi buscar, né? Amém. A reação, Jesus olhou para ele, assim como você está na sua casa. Busca Jesus, faça a tua parte. Glória a Deus. Né? Não deixa, porque o André falou, não deixa para amanhã não. O momento é agora. Está passando por dificuldade, está passando por algum problema? Busca Ele, porque Ele, Jesus, tem a solução para você e para a minha vida também. Amém. Continuando aqui no nosso estudo, no nosso pensamento, Zaqueu não vacilou, não deixou para depois, como eu já disse, não deixou para outro dia. Versículo 6, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ele não pensou, sabe, se as pessoas iam falar, o que as pessoas iam dizer. Ele não teve vergonha. Ele desceu e falou assim: se Jesus quer estar na minha casa hoje, eu irei recebê-lo. Irmãos, muitas das vezes nós temos vergonha. Muitas das vezes nós negamos a Jesus. Não vamos negar a Jesus. Não vamos, sabe, impedir o Senhor de entrar na nossa casa. O Senhor quer entrar na nossa casa. Mas aqui há 2 pontos, Flávio. Primeiro, Jesus, ele falou o quê? Voltando um pouco mais no versículo 5. Desça depressa, pois convém ficar em tua casa. Jesus não determinou, Flávio. Jesus não falou: Zaqueu, desça depressa, porque você querendo ou não, hoje eu vou na sua casa. Não. Jesus não é invasor. Jesus não é intruso. Jesus não é intruso. Jesus, ele nos dá a liberdade. Ele nos dá a liberdade de falar assim: eu vou na sua casa, eu quero entrar na sua casa, eu quero estar com você. A gente entra naquele versículo: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei. Isso, eu anotei esse versículo. Você Apocalipse 3:20, pega lá, Flávio. Apocalipse 3:20. É você, meu querido, que tem que abrir o coração. É você que tem que buscar. Ele está de braços abertos. A atitude de Zaqueu foi isso, foi o que o Flávio falou. Zaqueu abriu não somente a porta da casa dele para que Jesus entrasse, mas ele abriu a porta do coração. Meu amado e minha amada, convide a Jesus a entrar no seu coração, convide a Jesus a entrar na sua casa, convida a Jesus a entrar para ficar na sua casa. Fala assim, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Amém. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Tem uma condicional. Esse ser é uma condicional. Depende de mim e de você abrir a porta do seu coração. Glória a Deus. Porque diz o pastor, só tem exatamente, a fechadura é só por dentro. É você. Bem lembrado. E Zaqueu, ele fez o quê? Ele abriu a porta do coração. Abriu. Quando Jesus falou: desce, Zaqueu, ele poderia falar: não, senhor, obrigado aqui, tá bem, eu já vi. Eu só quero te ver. Eu só vim. Só quero te ver. Já estou satisfeito. É isso que eu quero, já está tudo certo, exatamente. Obrigado. Mas ele não. Tocou algo no coração dele. E quando Jesus falou: desce, Zaqueu, e ele desceu imediatamente. Exatamente. Fala imediatamente, né? Ele exatamente. Aí entra outra parte, Flávio. Desceu, foi até lá com Jesus. Nesse instante, começa o quê? Que muitas das vezes nós vemos hoje.
no meio cristão, no meio das pessoas que infelizmente não entendem que Jesus veio para os doentes, Jesus veio para aqueles que necessitam, para aqueles que o querem, que querem transformação. Começou aqui no versículo 7. Todos os que viram murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então para os judeus era difícil entender que Jesus, o Senhor, o que veio salvar o povo, iria na casa de uma pessoa que estava roubando o povo, deixando o povo mais pobre, mais empobrecido, cobrando impostos abusivos. E eles não entenderam o que Jesus vai fazer lá. O que Jesus vai fazer na casa de um publicano, um pecador, um cobrador de impostos, um defraudador. Aí começaram as críticas. E nós também muitas das vezes temos essa atitude. Quando nós vemos uma pessoa se achegar a Jesus, nós logo começamos o julgamento. Nossa, fulano, o que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo na igreja? O que ele está buscando? Meus amados e minhas amadas, Jesus veio para todo aquele que abrir a porta do coração, como o Flávio falou. A fechadura, a maçaneta, a tranca, só para o lado de dentro. Jesus está lá, ó. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearemos juntos. Se eu abrir a porta do meu coração, se o Flávio abrir, se nós abrirmos, ele vai entrar. E nós precisamos fazer isso todos os dias. E nós precisamos convidar Jesus para entrar nas nossas casas todos os dias. Eu e você precisamos ter isso. E no versículo 6 fala... Pode falar, Flávio. Zaqueu, quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque importa que eu fique hoje na tua casa. Amém. Desceu, pois, a toda a pressa, e o mais importante, e o recebeu com alegria. Alegria. Por quê? Porque Jesus não julgava. Porque aos olhos da multidão, Zaqueu era o quê? Era um homem que cobrava imposto, que era mal visto, mas Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus olhou para o coração dele e falou: olha, desça, Zaqueu, que eu quero entrar na tua casa. E o mais interessante que fala que Zaqueu desceu e o recebeu com alegria. Não foi de qualquer forma, de qualquer jeito. Amém. Na verdade, muitas vezes, eu fui lá na igreja, vi o pastor pregar, falou sobre Jesus. Não, ele desceu recebeu com alegria. Quer dizer, a mudança começou a partir do momento que Zaqueu subiu naquela árvore, né, com a atitude dele de subir. Quando Jesus falou: ó, desça, a alegria reinou no coração daquele homem. Aquele homem não tinha alegria, por mais que muitas vezes ele tivesse dinheiro, riqueza, mas ele não tinha amor. E o único que pode dar o amor é Jesus. O único que não faz acepção de pessoas é Jesus, porque ele se importa comigo e com você. Amém. Para você que às vezes está assistindo essa live, às vezes, ainda não tem o conhecimento, a gente gosta de comprovar através da palavra que Jesus ele veio para os doentes, para os enfermos, porque os sãos não precisam de cura, mas nós precisamos, nós que reconhecemos que nós não somos nada, somos pecadores. Lá em Lucas, umas folhas para trás da onde nós estamos, capítulo 5, 31 e 32, Lucas capítulo 5, 31 e 32, que nós já falamos aqui, Flávio, fala assim: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar não os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar eu e você. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer como Zaqueu fez. Permitir, com alegria no coração, permitir: Senhor, entra na minha casa. Eu lhe peço, Senhor, entra. Quantas casas, quantas famílias não estão se destruindo? Sabe por quê? Muitas das vezes, Flávio, fala que ama Jesus, fala que, que tem sua vida entregue a Jesus, mas quando é para Jesus entrar e fazer a vontade dele, muitas das vezes nós não permitimos. Nós permitimos até um certo ponto, né? Quando nós falamos assim: Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, aí nós até usamos uma ilustração, nós deixamos Jesus entrar na sala,
na área, nós deixamos Jesus passar pela cozinha, e vai entrando, deixa Jesus, mas às vezes tem um quartinho lá no fundo, Quartinho de bagunça. quartinho da bagunça, a despensa, Quartinho da e nós vergonha. falamos, aqui não, deixa aqui Jesus, fechadinho, deixa aqui quietinho, não entra aqui não Jesus, porque aqui deixa que eu resolvo sozinho. E Jesus não quer isso, meu amado. Jesus, Ele te ama e Ele me ama. Ele morreu na cruz por nós. E Ele quer que nós nos entregamos a Ele por completo. Então, aquilo que nós falamos, que tem que ser para agora, que a irmã Irenice comentou, é para hoje o momento é agora. Não espere o amanhã. Sabe por quê? Falando de salvação que nós vamos falar ali para frente, quem garante que Zaqueu teria outra oportunidade? Quem garante que ele estaria vivo no outro dia? Quem garante, meu amado, que eu e você, se nós negligenciarmos, se nós negarmos a Jesus hoje, quem garante que nós estaremos vivos amanhã para buscarmos o Senhor, para termos comunhão com o Senhor? Então muitas das vezes, aquele quartinho sujo, aquele quartinho que nós não deixamos Jesus entrar, que às vezes lá vai ter falta de perdão, ali vai ter rancor, ódio, ali às vezes vai ter vícios. Muitas das vezes nós nos achegamos a Jesus e mudamos de vida, mas há algumas coisas que nós não largamos. E eu desafio você hoje a tomar um posicionamento diante do Senhor. Tem pessoas que já conhecem o Senhor faz tempo e não querem abandonar o velho homem. Nós vamos ver ali um pouco mais à frente que Zaqueu não teve dúvidas que era aquele o momento que ele precisava ter uma vida transformada, que ele precisava ter uma vida de arrependimento. Você precisa hoje, meu amado, abandonar seus vícios. Tem pessoas que se convertem naquele mesmo momento, abandona vícios, abandona cigarro, abandona tudo, bebida, droga, e muitas das vezes você não consegue durante o tempo a fazer isso. Tem pessoas que teve um momento já de abandonar um vício que é tão difícil, que é o do cigarro, e não o fez, e deixou passar, e acostumou, e às vezes está vindo na igreja e está fumando. Eu não estou te julgando, e se for para você deixar de vir na igreja pelo cigarro, você pode vir, igual o pastor uma vez falou, pode vir, apaga seu cigarrinho lá fora, entra aqui e seja abençoado. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes você está deixando a oportunidade de passar, de você ser liberto, de você ser transformado, porque Jesus, Ele quer entrar no seu coração e na sua vida por inteiro. É que nós falamos, Flávio, Ele não quer entrar só em partes, Ele não quer entrar só em alguns cômodos, Ele quer entrar por inteiro. Ele quer fazer com que a sua casa, que é o seu coração, seja Ele todo para a honra e glória do Senhor. Ele quer que a sua casa, o seu coração, seja lugar, morada do Senhor, seja templo do Espírito Santo de Sabe, André, Deus. Ele quer ser Senhor de tudo, não daquilo que te convém. Amém. Porque Amém. muitas vezes nós buscamos a Deus por interesse. Isso Ele não quer. Ele quer ser Senhor da tua vida como um todo, de tudo. Nós somos pecadores? Sim. Nós se arrependemos e voltamos no caminho do Senhor. E assim Deus vai trabalhando na nossa vida. Voltando aqui para a história de Zaqueu. Primeiro ponto. Jesus se importou com Zaqueu. Para a gente fazer um fechamento legal. Jesus se importou com Zaqueu. Zaqueu teve a atitude de buscar Jesus. Segundo passo. Zaqueu foi surpreendido. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Irmão e irmã, Jesus te ama e te conhece pelo nome. Você é precioso ao Senhor. Ele morreu por você. Ele derramou sangue na cruz por você, por mim. Deus nos ama de forma individual. Terceiro motivo, sabe, dos mais lindos e mais importantes, que nós vamos ver no versículo 8. Entremeteste Zaqueu e se levantou, e disse ao Senhor. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, depois que o Senhor falou que ia na casa dele: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Vamos parar por aqui. Versículo 8 só, Flávio. Entremetentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor,
Resolvo dar hoje aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus é Senhor e Salvador, e Ele conhece tudo. Ele conhece o seu coração, o meu, o nosso. Ele sabe o nosso agir, Ele sabe tudo que nós vamos fazer. Mesmo que as pessoas lá no versículo 7 não entendiam o que Jesus, sendo mestre e Senhor, vai fazer na casa do que, Flávio? De um publicano pecador. Sabe qual era o objetivo de Jesus ir na casa de Zaqueu? Não é só para, vamos dizer assim, eu vou na sua casa, vamos lá fazer um churrasquinho, vamos almoçar, vamos jantar. Às vezes você chama o pastor para ir na sua casa. Pode chamar o pastor Alessandro, o pastor Ricardo. Se quiser chamar eu também, você, né, Flávio? Eu como um pouquinho. Não tem problema, não. Às vezes você quer que Jesus vai lá na sua casa para ter um momento só, e depois você fala assim: Jesus, pode ir. Obrigado. Obrigado, Jesus. Tchau. E não. Zaqueu, ele mostrou uma atitude aqui de mudança. Quando Jesus falou: Zaqueu, eu quero ir na sua casa hoje, sabe o que Jesus desejou? Que Zaqueu se convertesse, que Zaqueu mudasse de vida, que Zaqueu tivesse uma transformação. E aí eu te convido, meu irmão e minha irmã, a você fazer uma reflexão, que o Espírito Santo possa dirigir nesse momento o seu coração, o meu coração, que nós sabemos quem dirige tudo nas nossas vidas quando nós clamamos e pedimos misericórdia ao Senhor, que nós possamos começar a pensar o arrependimento que Zaqueu teve, a mudança de vida que ele teve. Por quê? Porque ele se encontrou com Jesus, porque ele permitiu que Jesus entrasse na casa dele, na vida dele, no coração dele de uma forma profunda, por completo, transbordante. Então nós precisamos fazer isso diariamente, buscar o Senhor, buscar misericórdia do Senhor, buscar graça do Senhor diariamente, não falar: Senhor, fica hoje aqui, pode ir embora, aí quando eu precisar de novo o Senhor volta aqui na minha casa. Não, Jesus quer fazer morada na sua casa, Jesus quer fazer morada no seu coração. E essa parte do arrependimento, quando Zaqueu é tocado a transformar, a mudar de vida, a falar: Senhor, eu quero dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir não somente aquilo que eu defraudei, mas 4 vezes mais. O Senhor viu arrependimento, mudança de vida. Arrependimento não é remorso, meus amados. Eu tenho certeza que o encontro de Zaqueu foi real, de uma forma que a vida dele foi transformada e que ele não mais voltou a ser o mesmo. A vinda de Jesus na nossa casa, no nosso coração, Flávio, tem que ser algo impactante, para que nós não viemos mais ser os mesmos. Nós vamos errar, vamos. Nós vamos falhar, vamos. Mas nós não vamos mais voltar a ser os mesmos, porque Jesus, Ele transforma a vida. Porque Jesus, Ele faz milagre, meu amado. Abra o teu coração para Jesus entrar na sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Igual a Marli sempre comenta, né, que ela fala assim: se possível for, né, pregar o evangelho, se possível for usar palavras. Quer dizer, aonde nós formos, quando você recebe Jesus com alegria, você tem Jesus no seu coração, né, nós exalamos o bom perfume de Cristo, e aonde nós estivermos, né, nós mostramos realmente o Deus ao qual nós servimos, a quem nós servimos, né? Eu acredito que Zaqueu, né, quando ele recebeu Jesus, e fala que recebeu com alegria, né, ele mostrou essa mudança, né, de vida dele para aquelas pessoas que julgavam ele, né, falando que ele era, né, que ele defraudava, que ele era isso, que ele era aquilo. E assim um dia foi na minha vida e na sua vida também. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, né, nós mostramos mudança, né, que Jesus fez na nossa vida, né, e as pessoas hoje olham para nós e vê a transformação que Jesus, né, fez na nossa vida, né, e onde nós passamos ou passarmos, nós sejamos o bom perfume de Cristo, né, que as pessoas possam olhar para nós e ver a real mudança na nossa vida, que nem a Marli sempre fala, né, se possível for usar palavras, ela quer dizer o quê? Tem atitude de Cristo, uma atitude de verdadeiro cristão, testemunho, esse é importante. E esse testemunho só é gerado, meus amados, como o Flávio falou, através do arrependimento.
Temos aqui o testemunho do irmão que está nos acompanhando, o Itamar. Ele falou assim, que quando ele deixou Jesus entrar no coração dele, hoje faz 5 anos que abandonou o cigarro. 5 anos, está livre do cigarro. Você entendeu? Então é isso que Jesus quer fazer na sua vida e na minha. Libertação, transformação, arrependimento do pecado, nova criatura. Sabe para quê? Tudo isso vai gerar o que em nós? O mais importante de tudo, o sentido da nossa vida, o sentido de nós conhecermos a Jesus. Tudo isso que aconteceu até agora não teria a real importância se nós não fôssemos chegar no versículo 9. Se a história de Zaqueu acabasse no versículo 8, Flávio, ela não estaria completa. Porque de nada vale nós conhecermos a Jesus, deixarmos Jesus entrar na nossa casa, se nós não tivermos, Flávio, arrependimento, se nós não buscarmos, como você falou, uma nova vida, deixarmos exalar o perfume de Cristo, mudarmos a nossa prática, abandonarmos o velho homem para termos uma vida nova. Vamos errar? Vamos, mas não vamos ser escravos do pecado, não vamos deixar o pecado dominar as nossas vidas. Nós vamos buscar a santidade do Senhor, nós vamos buscar as coisas do alto, as coisas do céu. E tudo isso, o fechamento é maravilhoso. Esse é o intuito de Jesus quando ele vai na casa de Zaqueu. E esse é o intuito de Jesus quando o Pai o enviou para a terra, para que eu e você o conhecesse. Sabe qual é o intuito? O fechamento, não somente dessa história de Zaqueu, mas o fechamento da minha vida e da sua vida, que é conhecer a Jesus, que é deixar Jesus entrar na sua casa, na minha casa. O ponto primordial, além do arrependimento, além de tudo isso, sabe o que é, meus amados? Versículo 9, lê para mim, Flávio. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação aleluia, a esta casa, glória a Deus, porquanto também este é filho de Abraão. Versículo 10, pode ler. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O fundamental que Jesus queria de Zaqueu e que Ele quer de mim e de você é o nosso coração por completo. É através da nossa entrega, do nosso coração a Ele, que gera o arrependimento, que gera a vontade de não pecar mais, que gera a vontade de transformar, de ser melhor, de buscar, sabe, as características de Jesus. A Bíblia fala que nós devemos ser o quê? Imitadores de Cristo. Eu devo imitar a Cristo. Então Zaqueu, naquele momento, e daí em diante, ele começou o quê? A imitar a Cristo, a fazer aquilo que é bom. A Bíblia não fala que ele deixou de ser cobrador de imposto. Ele não fala. Mateus também era um cobrador de imposto, o discípulo Mateus, mas ele deixou de cobrar imposto para seguir a Jesus, porque ele foi um discípulo de Jesus em todo o tempo. Como Pedro deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Mas Zaqueu possivelmente continuou sendo um cobrador de imposto, mas de maneira honrada, sem defraudar ninguém, sem cobrar impostos abusivos. Sabe por quê? Porque a salvação entrou na casa naquele dia, na casa de Zaqueu. A salvação entrou no coração de Zaqueu. E hoje eu convido a você, meu amado, a você que está nos assistindo nessa noite. De repente você é simpatizante, gosta do Evangelho, gosta de vir à igreja, gosta de, ouvir uma palavra, do Evangelho de Jesus, mas você não se decidiu por Jesus ainda. Eu te desafio, através dessa live, de você mudar de vida, de você fazer um propósito com o Senhor, como Zaqueu naquele dia fez, não deixou para depois e aceitou a Jesus, para que você possa declarar também: Senhor, hoje entrou a salvação nessa casa, porque eu abri meu coração para o Senhor entrar na minha casa, entrar na casa, no meu coração. Isso é o mais importante, porque de nada vale nós, virmos na igreja, é importante, mas de nada vale nós estarmos na igreja, ouvirmos a palavra, buscarmos, um louvor, se nós não buscarmos duas bases para as nossas vidas, que é o arrependimento, a mudança de vida e a salvação.
que nós só encontramos através de Jesus na cruz do Calvário, através de nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Não há outro Deus além de ti, não há. Amém? Então que você possa ter isso no seu coração, que nós possamos entender a importância de Jesus nas nossas vidas. Não vamos buscar outros deuses, meus amados. Não vamos buscar aquele que não pode nos dar a salvação. Não vamos nos apegar às coisas, a dinheiro, a bens. Tudo isso é importante, mas nada disso pode estar acima de Jesus. Zaqueu demonstrou ali, apesar dele ser rico, eu tenho certeza que mesmo ele restituindo as pessoas que ele defraudou, mesmo ele dando a metade dos bens que ele tinha, ele ainda ficou muito rico. Mas ele demonstrou ali, que nós falamos no começo, antes de entrar na live, ele demonstrou um desprendimento das coisas, materiais. É muito bom vivermos daquilo que nós podemos usufruir com aquilo que nós conquistamos. E é louvável a gente usufruir daquilo que nós conquistamos. Mas nós temos que saber e ter no nosso coração que nós não somos daqui. Que nós vivemos esse mundo, mas nós não pertencemos aqui. Nós somos peregrinos, né? Como nós falamos já em outras lives atrás, se você tem nos acompanhado e você já deve ter ouvido isso em outras palavras, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. E pode ter certeza, meu amado e minha amada, que o que Jesus tem para fazer por nós e em nós, e para onde Ele vai nos levar, vale a pena o nosso esforço, vale a pena a nossa renúncia, vale a pena, em nome de Jesus. Pode fazer um fechamento aí, Flávio, do que aquilo que Deus colocar no seu coração. Em seguida a gente encerra, e eu espero, meu amado, que essa palavra tenha caído no seu coração como terra fértil. E se de repente o Senhor está te incomodando ainda, para você se libertar de algum vício, faça isso agora. Se você tem vícios, faça isso agora. Eu te desafio. O Senhor está me incomodando. Você que está na sua casa e tem um maço de cigarro na sua casa e você já tentou por várias vezes se libertar do vício do cigarro, eu te convido, eu te desafio a você fazer isso. E depois você testemunhar para a glória do Senhor que Jesus entrou na sua casa hoje e que Ele fez com que você fosse liberto. Faça isso, não espere amanhã não. Faça isso, pegue seu cigarro, jogue ele no lixo, esfarele ele, ore ao Senhor e fale: Senhor, nunca mais eu vou pôr um cigarro na minha boca, em nome de Jesus. E comunique isso às pessoas, como aquele leproso, que 10 leprosos foram curados e somente um voltou para agradecer. Você foi liberto nessa noite. Não guarde isso para você. Proclame para as pessoas ouvir aquilo que Deus fez na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, André, só para fechar então, assim, que a atitude que Zaqueu teve, né, de ouvir falar, de ir buscar, se entregar e principalmente receber com alegria Jesus. É isso que você devemos fazer todos os dias, receber Jesus com alegria. Amém. Amém? Orar a Deus, não pelas nossas necessidades, mas orar pela necessidade de orar a Ele, de ter uma comunhão com Deus. É isso que nós devemos ter todos os dias, comunhão com Jesus, ao nosso levantar, do nosso levantar ao nosso deitar. É isso que Deus quer de nós, comunhão, porque quando você tem uma comunhão com Deus, você tem um relacionamento com Deus, que nem o André está falando, né, das pessoas que têm vícios, que não é fácil. Eu também já tive, né, lutei aí 10 anos, e fumei 10 anos, e foi só Deus mesmo para libertar. Quem é viciado, né, no cigarro principalmente, eu lutei tanto sozinho antes de conhecer Jesus para me libertar, e caía, e levantava um pouquinho. Não, hoje eu vou deixar, e cada vez ia mais de mal a pior, porque quanto mais você deixa de fazer, parece que quando você volta pior. E quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu lembro que eu clamei muito. Eu falei: Senhor, me liberta desse vício, porque não é fácil. Quem tem vício, qualquer que seja, não é fácil, né? E foi gradativo, tá? Muitas vezes a gente acha que é do dia para a noite, mas é algo gradativo. Mas tem que ter um negócio, a atitude de querer largar
esse vício. E eu tinha muito, eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, me liberta disso, eu não quero mais isso, né? Muitas vezes eu estava ali, a hora que eu vi, eu estava com um cigarro na mão, eu falei, Senhor, me liberta, eu não quero mais. E as coisas foi acontecendo, eu fui largando, ao ponto de, hoje, quando as pessoas chegam perto de mim com um cigarro, fica longe, porque o cheiro começa a me incomodar. Então, eu fiz sozinho? Lógico que não, eu não tenho força para nada, eu sou totalmente dependente dele, é ele que faz por mim, mas eu tenho que me policiar, me manter no caminho distante daquilo que pode me levar a cair, né? Muitas vezes o pastor Neneco já trouxe isso uma vez, numa escola bíblica, falando difícil, né, que hoje tem coisas que ele fazia que ele tem que ficar longe, né, para não cair. E é isso que eu e você tem que fazer. Se você muitas vezes é fraco, você fica longe, aparte e clama o nome de Jesus, que eu creio que Ele é poderoso para libertar e tirar esse desejo da tua carne, né, do vício ao qual você era escravo, em nome de Jesus. E nós falamos isso, meus amados, porque Deus toca no nosso coração, mas não é no tom de julgamento, não. É no tom de querer que você seja liberto, porque vai te fazer bem. Nós testemunhamos, eu também já fumei, isso faz bem. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua quarta-feira, o seu continuar da semana, o seu final da semana. Em nome de Jesus. Muito obrigado por ter nos acompanhado aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus guarde a sua família. Em nome de Jesus.